Olá amigos, sou o professor Rômulo Santos. Estou aqui para falar um pouquinho mais para vocês a respeito do surgimento da ciência moderna. Como nós sabemos, Galileu Galilei, ele foi convocado pela igreja para apresentar um parecer que diz respeito à organização do cosmos. O parecer de Galileu Galilei foi favorável à proposta heliocêntrica que faz-se presente e se insinua na obra de Nicolau Copérnico, das revoluções dos corpos celestes. Só que Galileu Galilei, ele teria um problema. Que problema seria esse? Seria explicar, esse modelo heliocêntrico. Mas como explicar esse modelo heliocêntrico? Já que a ciência antiga, a ciência aristotélica, ela mostrava-se incapaz de explicar o heliocentrismo. Ela se constrangia quando era para explicar o heliocentrismo. Então Galileu Galilei, ele viu-se numa missão. E qual era a missão de Galileu Galilei? Desenvolver um modelo científico que fosse capaz de explicar o heliocentrismo. E ele parte nessa busca, nessa saga de desenvolvimento do que viria a ser posteriormente a ciência moderna. Então, amigos, é importante você observar os passos delineados por Galileu Galilei na configuração dessa ciência moderna. E Galileu Galilei não vai fazer tudo sozinho, não, gente. Ele vai ter influências, ele vai contar com contribuições decisivas na configuração do que viria a ser a ciência moderna. Quais são as principais contribuições que vão se fazer presentes no modelo científico de Galileu Galilei? Nós vemos a influência de Francis Bacon. Francis Bacon vai ser muito importante porque ele vai apresentar um novo modelo de conhecimento. Para Francis Bacon, o conhecimento não deveria ser meramente conhecimento contemplativo. O conhecimento tinha que ser instrumental, ele tinha que favorecer ao homem. Não bastava o homem conhecer simplesmente, tinha que conhecer para prover, para exercer poder sobre a natureza. Não é à toa que nós temos aquela frase indicada por Francis Bacon. Temos que conhecer para prover, ou então, conhecimento é poder. Outra contribuição de Francis Bacon diz respeito ao método. Francis Bacon, no livro chamado Nova Organon, vai apresentar um novo método para estudo da natureza. Cabe ressaltar que o modelo científico de Aristóteles adotava o método dedutivo, onde se buscava o entendimento dos aspectos gerais, dos fenômenos estudados. Francis Bacon não vai concordar com esse método dedutivo. Ele vai entender que a observação e a aplicação do método indutivo, ou seja, o estudo em laboratório, a experimentação em laboratório de questões particulares, poderiam ganhar projeções gerais, poderiam ganhar projeções hipotéticas e teóricas, o que caracteriza o chamado método indutivo. Então, gente, Francis Bacon, ele foi fundamental por apresentar a Galileu Galilei uma nova perspectiva de conhecimento. Mas, além de uma nova perspectiva de conhecimento, ele também apresenta o método indutivo. Mas, gente, Francis Bacon era um cara extremamente consciente. Ele sabia perfeitamente que não era tão fácil elaborar um conhecimento que fosse favorável ao homem. Tanto é que Francis Bacon, ele aponta o seguinte, ele aponta os chamados ídolos. O que viria a ser os ídolos? Os ídolos seriam as dificuldades, tudo aquilo que dificulta a obtenção de um conhecimento que viesse a ser favorável ao homem. Ao indicar essa nova linha de conhecimento e também as dificuldades que fazem-se presente na obtenção de um conhecimento favorável ao homem, Francis Bacon indica que era necessário eliminar esses ídolos, essas dificuldades. E quais são esses ídolos que deveriam ser eliminados? Você tem o chamado ídolo da tribo, você tem também o chamado ídolo da caverna, o ídolo do foro e o ídolo do teatro. Esses ídolos aí, que são as dificuldades, devem ser eliminados. Mas em que consistia cada um desses ídolos? O ídolo da tribo corresponde a tendências antropomórficas que o homem atribui à natureza. Na verdade, tratava-se da mania de o homem humanizar, de estender à natureza qualidades e atribuições unicamente humanas. Era necessário acabar com isso. Era necessário o homem olhar para a natureza de uma forma mais objetiva e separada do próprio homem. Nós temos também o ídolo da caverna. Esse ídolo da caverna aí corresponde às dificuldades naturais, individuais e educacionais que o homem apresenta na obtenção do conhecimento. Nem sempre é fácil você obter um conhecimento. Às vezes você passa por dificuldades
individuais e dificuldades da própria comunidade que você vive. Então, você tem que se libertar disso daqui, tem que se libertar dos seus vícios pessoais, vícios intelectuais pessoais, e tem também que ter coragem para enfrentar, os vícios que dizem respeito à sua comunidade para a obtenção de um conhecimento de fato objetivo e progressivo no que diz respeito à natureza. Nós temos também o ídolo do foro. Esse ídolo do foro, ele diz respeito ao quê? Diz respeito à linguagem. Muitas das vezes nós desenvolvemos linguagem, atribuímos significações a palavras que não correspondem aos seus significados de fato. A usualidade faz com que nós venhamos a incorrer em erros na atribuição de significado a palavras. Então seria necessário o desenvolvimento de uma linguagem objetiva, de uma linguagem precisa, para assim o conhecimento ser um conhecimento seguro e possibilite o domínio do homem. E por fim, nós temos o chamado ídolo do teatro. E o que viria a ser esse ídolo do teatro? Esse ídolo do teatro seria justamente o enfrentamento com o quê? Com os saberes estabelecidos. Muitas das vezes você vai vencer todos os ídolos e quando chega na academia, quando chega na universidade, você vai ter que lidar com o quê? Com os saberes estabelecidos. E esses saberes estabelecidos não estão dispostos a abraçar de imediato a sua contribuição para o conhecimento. Eles sempre vão se apresentar como o quê? Com resistência a esse novo saber. Um exemplo dessa questão, desse ídolo do teatro, diz respeito à teoria heliocêntrica, que de imediato ela não foi aceita, porque pelo pessoal da escolástica, pela igreja, então tu vais observar que era necessário enfrentar aqueles saberes instituídos. Tá? Então, gente, a contribuição de Francis Bacon, ela vai desde do tipo de conhecimento, desde a modalidade de conhecimento, desde a atuação do conhecimento, ela vai pela metodologia e também indicando os vícios, os ídolos que, de certa forma, não contribuem para a efetivação de um conhecimento de fato que possibilitasse ao homem o domínio, o prevalecimento sobre a natureza. Então, amigos, nós vimos hoje a contribuição de Francis Bacon para o desenvolvimento da ciência moderna. E na nossa próxima aula nós vamos trabalhar Isaac Newton e também avaliar a sua contribuição para o que viria a ser a ciência moderna. Um abraço e até a próxima.